Está entrando no ar mais um debate ideal. Boa tarde, amados ouvintes. Está começando agora na sua rádio o Debate Ideal, debate de muita opinião e informação. Eu sou Misael, quero desejar a você uma semana abençoada por Deus, uma segunda-feira maravilhosa, que Deus esteja sempre com você e vamos juntos nesse debate de segunda-feira, amém? Vou te convidar a participar conosco pelo nosso WhatsApp e Instagram, tá? Baixar o nosso app lá na Play Store, lembrando que os nossos debates ficam gravados no nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22, vai lá, compartilha, que é o mais importante, curte, compartilha, que é o mais importante, porque você com certeza vai estar ajudando uma pessoa que possa estar precisando ouvir uma porção da palavra de Deus por meio deste debate que tem sido bênção pura, amém? Para começar meu debate de hoje, eu vou apresentar os meus convidados. Está conosco a Regente Eloá, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, irmã. A paz do Senhor, pastora Cássia, pastor Silviano, eu já apresentando aqui, né? A paz do Senhor, Misael, Deus abençoe a todos vocês e a paz do Senhor, uma boa tarde a todos os nossos ouvintes. Amém. Está conosco também o pastor Silviano Campos, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastor. A paz do Senhor, meus amigos debatedores, a paz do Senhor, galerinha ideal. Hoje vamos falar de algo bem interessante, hein? Está conosco também a pastora Cássia, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastora, tudo bom? Paz do Senhor, boa tarde para todos. Hoje vai ser um assunto muito abrangente, né? Então é bom a gente dar bastante atenção, porque vai ser muito edificante. Amém. Eu vou começar fazendo uma breve oração para a gente iniciar os nossos trabalhos de hoje. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Nessa hora eu venho agradecer a Ti por mais essa oportunidade de estar aqui dizendo e ministrando da Sua palavra, Senhor. Abençoa, toma a direção deste trabalho, Senhor, deste debate, toma os debatedores, Senhor, que venhamos dizer somente o que condiz com a Sua palavra, Senhor, conforme a Sua palavra. Que venhamos ajudar a esclarecer algumas dúvidas por meio deste debate, Senhor. Toma a frente, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje é um tema bem interessante, é um tema bem polêmico e abre margem para bastante esclarecimento. Conversas de pré-debate, né, de bastidores, é super interessante e gerou bastante dúvidas, vamos dizer assim, mas a gente está aqui para tentar ajudar, claro, e sanar, às vezes, alguma dúvida que uma pessoa possa ter, seja ela da igreja ou não, evangélica ou não, cristã ou não, tá? O tema de hoje é azar ou sorte? Isso deve existir na vida do cristão? Já começando nessa introdução, o termo sorte ou azar é usado para descrever o que se acredita ser o acaso acontecendo. Muitas vezes a sorte é usada especificamente para descrever uma ocorrência positiva ou desejável ou o ganho de algum tipo. E o azar é exatamente o contrário, vamos dizer assim, né? Uma perda ou algo indesejável, aparentemente também pelo acaso. A questão principal é: as coisas acontecem por acaso? Existe azar e sorte? E é o que a gente vai tentar debater aqui. Eu vou começar chamando um dos meus debatedores para a gente abrir uma breve introdução relacionada a esse tema. Pastor Silviano, azar ou sorte? Bem, para mim é um pouco complicado, porque, como vai a pergunta, né, dizendo se isso deve haver na vida do cristão, eu creio que não. Porque se eu considerar sorte ter sido escolhido, eu tenho que considerar azar quando eu for para o inferno, por não ter escolhido seguir a ele. Não consigo encaixar assim, na minha mente o azar e a sorte dentro do contexto bíblico. Apesar de que, né, tem um versículo que diz que Deus nos cobrirá de toda sorte de bênção.
Mas eu fico pensando muito sobre o assunto, porque se eu qualificar algo vindo de Deus como sorte, eu tenho que qualificar, então, automaticamente algo vindo de outro lado como azar. E eu não posso atribuir a Deus a minha sorte ou ao diabo o meu azar. Eu tenho o direito de livre-arbítrio e de escolha. E se as minhas escolhas me levaram para um caminho ruim, são consequências e não sorte ou azar. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de querer qualificar algo, porque a vida é uma balança. Tem que haver um equilíbrio. Então se eu qualificar coisas boas na minha vida, foi sorte. Foi sorte, foi sorte. E um momento que não tiver coisa nenhuma boa, então foi tudo azar. Então existem pessoas que foram escolhidas por Deus para ser azarados. Enquanto em contrapartida há pessoas que foram escolhidas por Deus para ser sortudos. Não. São tudo causas e consequências. Pastora Cássia, pode ficar à vontade. É bem interessante, né, isso que o pastor abordou aqui, porque algumas pessoas falam para Deus, Deus me escolheu para sofrer. Parece que as pessoas costumam dizer assim, né? Quando tudo tá dando errado, ele fala, parece que só para mim que dá tudo errado. Em algum lugar do mundo tem alguém que só tudo bem para ele, que tudo que onde ele colocar as plantas dos pés realmente é abençoado, onde ele colocar as mãos realmente é abençoado, e aonde eu coloco a minha mão, nada é abençoado, os meus pés nada é abençoado. E em algum momento nós pensamos assim também. Nós não julgamos, mas isso não pode ser algo corriqueiro em nossas vidas. E como é uma introdução, nós devemos pensar que Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados para os seus propósitos. Então, se todas as coisas, mesmo que eu possa olhar algo agora e não acho que aquilo é uma sorte, aquilo vai cooperar para mim, mas veio de Deus. Se vem de Deus, não é azar. Não é porque o tempo está nublado hoje que eu vou deixar de ser uma pessoa abençoada ou sortuda, vamos dizer assim, em Deus, porque a palavra sorte ela tem um significado muito interessante que eu vou abordar sobre isso um pouquinho mais à frente. Então, que você venha lembrar que se tudo coopera para o nosso bem, se é um propósito para tudo, a nossa vida nada é por acaso. Não existe aquele negócio, o destino, vou deixar por conta do destino. Você tem que deixar por conta de Deus. E Deus não faz nada por acaso. Tudo há um propósito. Irmã Eloá? Exatamente. É tudo que eles falaram aqui bem interessante e como o pastor tinha falado, né, sobre atribuir a sorte a Deus e azar ao inimigo. Deu errado, é o diabo. Não, até porque coisas ruins que acontecem, sofrimentos, dores, aflições que nós passamos, também contribuem para o crescimento. Na verdade, são as que mais contribuem. Sim, exatamente. Certamente, se você olhar para a sua vida 10 anos atrás, você vai falar assim, nossa, eu passei por aquilo dali, doeu muito, mas hoje eu tenho uma postura tão diferente. Talvez se você não tivesse passado por aquilo dali, você não teria uma postura diferente hoje. Seria a mesma pessoa de sempre, né, fazendo coisas erradas e tudo mais. Então, tanto o certo quanto o errado, tanto o bom quanto o ruim, se nós conta como onde nós estamos depositando a nossa confiança, né? Se é em Deus ou se é nas coisas. E depois a gente vai falando mais um pouquinho aí para eu não alongar. Vamos lá. Nesse primeiro bloco, exatamente está relacionado a isso que a irmã Eloá entrou. O questionamento é: Deus tem o controle de tudo, presente, passado e principalmente futuro, né? Relacionado um pouco à sorte e azar. A gente, antes do debate, a gente estava conversando, né? Exatamente sobre o rei Acabe, né? Que é bem interessante porque ele era um guerreiro de um exército forte e uma flecha aleatória, vamos dizer assim, né? Pegou exatamente aonde deveria. Aí se pergunta, foi sorte ou foi azar? Ué, não. Vamos pensar que Deus já sabia de todas as coisas, exatamente como sabe, né? Do presente, do passado e do futuro. E assim é para qualquer evento, para qualquer momento, não importa se é pequeno ou se é grande. Deus é soberano sobre tudo e nada é questão de acaso, vamos dizer assim. Então, nesse primeiro bloco que eu quero debater com meus debatedores
sorte ou azar no ponto de que, se Deus tem o controle de tudo, a gente pode dizer que sorte e azar existe ou não existe, ou depende do momento para a gente utilizar a palavra sorte ou azar, não perdendo a linha de que, não sei se estou sendo claro, não perdendo a linha de que Deus tem o controle, então não é sorte ou azar, é só o controle de Deus, vamos dizer assim, né? Pastora Cássia, pode ficar à vontade. Vou começar compartilhando um texto da Bíblia que diz em Deuteronômio 30, verso 3, diz assim: Então o Eterno, o teu Deus, mudará a tua sorte para melhor, e se compadecerá de ti. E Yahvé, teu Deus, te fará retornar do exílio e te restaurará. Terá compaixão de ti e te reunirá novamente de todas as nações entre as quais te havia espalhado. Nesse texto a gente vê que tudo vem do alto. Tudo vem do Eterno, tudo vem do Senhor, porque tudo está sob o seu controle. E a gente esquece disso muitas das vezes. No momento em que as coisas começam a dar errado, a gente tende a esquecer. Depois vem o Espírito Santo de Deus e vai nos lembrando. Eu disse que, falamos um pouquinho sobre o significado da palavra sorte. No original em hebraico, masal significa sorte. E no tradicional, sorte significa uma gota do alto. Isso aqui é muito interessante porque eles mesmos disseram do alto, de Yahvé, do nosso Senhor, a nossa sorte foi mudada. Em Salmo 121 diz, elevo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro, do alto. Então não tem como eu dizer que o que acontece aqui na terra é que vai determinar se eu sou uma pessoa abençoada ou azarada. Até porque o azar não é algo escrito na Bíblia. Não é algo que eu tenho que me apoiar nisso, dizendo que o azar é uma condição para a nossa vida cristã. Nenhum momento. Em nenhum momento a palavra diz que nós devemos nos preocupar com o azar. Nada disso. O azar foi algo criado para tentar separar pessoas abençoadas e pessoas que não são abençoadas. Isso é coisa humana. Isso é coisa do diabo, que veio colocando no coração do ser humano. Então, se a palavra diz que do alto vem o meu socorro, se a palavra diz, em Massal traduzido, uma gota do alto, eu gosto disso porque uma gota, assim como uma palavra de Deus, é suficiente para tudo transformar. A sorte do povo de Deus na época de Esté, na época de Mardoqueu, quando estavam naquele problema, quando as cartas foram escritas e houve muita tristeza, houve muita dor, houve muita lágrima, naquele momento eles poderiam dizer, estamos em azar. Mas em nenhum momento a Bíblia descreve que Mardoqueu disse isso. Eles foram orar, foram jejuar e o Senhor mudou a sorte deles e toda a tristeza foi transformada em alegria e todo o choro foi transformado em gozo. Quem fez isso? Foi uma gota do alto. Uma gota é o suficiente. Então, quando a gente olha e entende que é do alto que vem a transformação, que é do alto que movimenta tudo aqui na terra, eu não sou controlada pelo que acontece aqui. Quando eu presto atenção nesse texto, eu consigo compreender o que Paulo falou em Romanos. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Como que aquelas cartas cooperaram para a vida de Esté? Como que aquelas cartas cooperaram para a vida de Mardoqueu? Eles poderiam ter impedido aquelas cartas. Ele poderia ter impedido os correios de entregarem aquelas cartas. Mas Deus permitiu os correios chegarem até a casa de cada servo de Deus. Bate na porta dele e entrega. Bate na porta dela e entrega. Eu já sabia que todo mundo ia chorar. Ou seja, aquela má notícia da carta era a ausência de Deus. Deus estava na má notícia. Deus está no dia mau. Deus está no dia do choro. Ou seja, então eu não posso atribuir os meus dias maus para o diabo. Eu não vou atribuir os meus dias de provação para o diabo, porque eu estou dizendo para o Senhor que esse fogo que está me provando para me melhorar não está vindo de ti, está vindo do diabo. E ele prova alguém? Ele tenta alguém. Ele não prova, ele tenta. Então que nós possamos entender que, assim como uma gota, eu ensinei isso esses dias na igreja, que o Negueb ele recebeu uma gota do alto. Deus transformou a sorte de Sião e eles ficavam como quem sonha. Foi uma gota do alto. É por acaso que aquele deserto se transformou em rio? Não é por acaso, tem uma ordem.
Tem uma ordem, nada é por acaso. Então, que nós não viemos atribuir às pessoas que, nesse momento agora, nós olhamos e estamos dizendo que são sortudas e nós somos os desamparados, que nós somos aqueles que o Senhor escolheu para não sorrir, nada disso. Há um tempo determinado. Comece a olhar para o alto, porque a gota ela vai descer, só que às vezes desce a gente não vê. Amém. Pastor Silviano? Foi até... Não vou brincar, eu ia fazer uma brincadeira que ia falar, foi até sorte, não. Foi até interessante você tocar no ponto da flecha, né, que matou Acabe, porque, como eu estava dizendo no início, é muito complicado você dizer sobre sorte e azar, porque você vai começar a atribuir. Então foi sorte de Davi? Ah, mas se foi sorte de Davi, foi azar de Golias. A pedra pegar certinho ali. O que é sorte? O que é azar? Sorte, então, sou eu sair na rua e encontrar uma nota de R$ 100? Mas e quem perdeu? Ué, Deus escolheu a mim para ser o sortudo e o rapaz que perdeu o dinheiro para ser o azarado? Se eu for pegar então tudo lá no começo da Bíblia, nossa, viu a sorte de Moisés, menino? Tocou na rocha, saiu água, que sorte, né? Viu a sorte do povo? Saiu lá da escravidão, que sorte, começou a chover pão do céu. Nossa, que sorte, que povo sortudo. Ah, não, mas e os outros povos? Então, azar de Jericó. Tava lá quietinha, mas era a propósito que Deus te entregasse aquela terra para Israel. Que azar, teve Jericó, né? Não, gente. Nós esquecemos de dizer que existe um propósito, o processo e as promessas. Porque você só vai alcançar as promessas se você suportar todo o processo. Aí você vai cumprir os propósitos de Deus. Mas a gente fica aí procurando palavra, porque tudo a gente quer explicar. Eu concordo com o estudo que nós decretamos o nome como teologia. Eu concordo que tem que haver esse estudo, mas eu acho que o nome não deveria ser teologia, porque teologia significa estudo de Deus. E ninguém estuda Deus, porque ninguém explica Deus. Eu acho que deveria ser estudo da Bíblia, estudo da palavra, estudo do contexto todo, bibliográficos. Acho que deveria se chamar isso, minha opinião. Porque quando eu boto teologia, eu quero estudar alguém que não tem explicação. Aí é o que é a mesma coisa que está acontecendo agora. A gente quer definir se uma coisa que aconteceu, uma consequência de um ato, foi sorte ou foi azar. Não dá para a gente restringir o ato de Deus a chamar de sorte. Ou, como a pastora estava dizendo aqui, o processo que Deus está usando para moldar um caráter em você, como azar. Quantas das vezes Deus vai lá e tira algo da vida de uma pessoa simplesmente para que a pessoa venha mostrar para ele que ela é capaz de morar na casa dele. E a gente fica, não, isso é sorte, isso é azar. Ué, eu vou daqui para ali, tropeço. É falta de atenção. Não é sorte ou azar, é falta de atenção. Eu deveria ter olhado e ver que o meu pé 41 não passa ali naquele lugar, que ali só passa um pezinho 39. Mas não, eu quero atribuir, foi sorte, foi azar. Se a gente entrar nesse termo, então, o cristão pode então chegar no final do ano e jogar na Mega Sena à vontade. Porque é um povo sortudo, é um povo que tem um Deus que zela por ele. Então no final do ano vão todo mundo para a loteria e vamos jogar à vontade, porque só nós vamos ganhar e ninguém mais vai ganhar. E não é assim. Já começa que esse negócio de sorte e azar, se você deixar, ele vai te levar para outra palavra que gera muito problema dentro da igreja, o dinheiro. Porque a gente atribui a sorte ou o azar, você tem uma boa estabilidade financeira. Mas eu estava pregando ontem e eu falei, não é para todo mundo que Deus pode dar 1 milhão. Porque tem muita gente que se Deus hoje parasse, contasse quantas pessoas existem no planeta e desse $1 milhão para cada pessoa, ele não ia ficar pobre. Já começa por aí. Mas e nós? Como nós ficaremos? O impacto que isso ia causar no mundo. A Apple ia vender mais iPhone do que nunca imaginou, porque todo pobre ia entrar numa loja e comprar um iPhone. Não adianta. E poucas pessoas iriam permanecer ricas. A maioria iria voltar à situação pobre. E algumas ficariam até na situação de miséria. É sorte? É azar? Não. É má administração. Só que aí, porque aconteceu isso comigo, não tive sorte. Eu tô com azar ou eu não tenho sorte? E também são duas coisas diferentes. Tá vendo como é que é complicado a gente entrar realmente no sentido das palavras e querer explicar um ato divino ou um ato momentâneo da sua vida, uma fase como sorte ou azar, é você tirar de Deus o direito dele te provar.
Porque se a todo instante que você for provado, você tá com azar, e a todo instante que você for abençoado, você tá com sorte, a gente fez o quê? Botou uma cadeira no céu e falou, Deus, senta aí, deixa aqui que a gente resolve? Não é assim. É ele que comanda tudo o que vai acontecer. Ele fez um exército inteiro estar parado, uma flecha ser lançada aleatoriamente, e a flecha acertou exatamente na pessoa que Deus queria que fosse acertada. Porque quem tinha que morrer era Acabe. Não era Josafá. Não eram outras pessoas do exército. Era Acabe. Então não é questão de sorte e azar. É questão da mão de Deus guiando tudo conforme o propósito dele. Irmã Elá, pode ficar à vontade. A palavra nos diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, partindo do princípio de que eu confio em Deus, a sorte ou o azar não tem que existir na minha vida. Porque quando eu confio em Deus, ainda que aquilo que eu espero não aconteça, aquilo não vai me frustrar de tal forma que, nossa, sou um derrotado, né? Por quê? Porque a minha confiança não está nas coisas, não está naquilo que eu espero, não está na casa bonita, não está no casamento perfeito, não está no filho que eu estou esperando, né? Não está nas coisas. A minha confiança está em Deus, que Ele é todo poderoso, é dono de todas as coisas, que tudo é para Ele, por Ele, para a glória do nome dEle. Agora, quando eu começo, poxa, eu tive sorte. Foi a sorte. Não, eu vou fazer aquilo dali porque eu sou uma pessoa sortuda, né? E aí aquilo dali não acontece, eu fico frustrada. Por quê? Porque eu confiei numa coisa, eu confiei naquilo, né? Eu confiei em algo que não é concreto. Nos astros, no universo. Sim, né? Mas quando eu confio em Deus, é independente do que aconteça. E, inclusive, né? Quando eu confio em Deus, as coisas acontecem na minha vida e eu tento tirar proveito daquilo dali, né? Mesmo que por um momento, inicialmente, eu fale assim, poxa, Jesus, por que eu tô passando por isso? Tá doendo muito, tá muito difícil, eu não aguento mais, né? Por mais que de início eu possa dizer isso, quando eu confio em Deus, imediatamente eu como que fala a palavra, né? Vou usar me arrependo porque eu perdi aqui a palavra. Mas é como se eu me arrependesse de ter pensado aquilo. E aí eu começo a falar, não, Senhor, eu sei que algum propósito tem nisso, né? Alguma coisa o Senhor quer fazer. Então eu preciso passar por isso que está acontecendo, para que eu chegue onde o Senhor quer. E o pastor falou aqui algo interessante sobre prosperidade, né? E as pessoas confundem muito prosperidade com ser rico, prosperidade com ter muito dinheiro. E, na verdade, prosperidade não tem a ver com dinheiro, né? Eu posso ser uma pessoa que nem tenho uma conta bancária, eu posso ser uma pessoa que estou desempregada e posso ser próspera. Eu posso ser uma pessoa que pago aluguel, pago luz, pago água, né? Tem todo um gasto ali. E se eu olhar para o meu dinheiro que eu recebo, mas a conta não fecha. Isso é ser próspero, é atribuir tudo a Deus, né? E não ao universo, ao que acontece debaixo do sol, como diz lá em Eclesiastes. Esses dias eu estava lendo Eclesiastes, e aí eu comecei a ler assim, de um versículo aleatório, né? Eu cheguei e comecei a ler. Aí eu falei assim, nossa, mas isso aqui tá estranho, porque parecia contraditório. Por isso que nós devemos sempre, como a minha professora sempre diz, nós devemos sempre ler todo o texto para entendermos do que tá falando, né? Porque às vezes a gente pega um texto isolado e aí a gente, nossa, que absurdo isso. E aí eu estava lendo, e aí eu falei, nossa, isso daqui tá estranho. Aí o que eu fiz? Fui ler todo o livro. E comecei a ler. E aí ele fala muitas coisas, inclusive que ele viu debaixo do sol pessoas boas que passam por decepções e pessoas más que também passam, pessoas boas que são abençoadas, pessoas más que são abençoadas, né? E diversas outras coisas. Leiam Eclesiastes
né? Mas Só assim, 12 capítulos. rapidinho. Só que assim, o que me chamou muita atenção é que você lê tudo, você chega lá no final, e aí ele diz assim, no capítulo 12, no verso 13. Aqui termina o meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Então, assim, independente do que aconteça, eu não devo atribuir sorte ou azar. Eu devo temer a Deus e obedecer aquilo que Ele manda eu fazer. E isso vai definir a minha jornada, aonde eu quero chegar. Amém. Vamos para um breve intervalo, não sai daí, é coisa rápida. Lembrando que o nosso debate, como eu falei, ele é transmitido ao vivo na nossa rádio, baixa o nosso app. Caso você perca, ele fica gravado lá no nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22. É só você ir lá, seguir, ativar o sininho para você ser notificado dos próximos e compartilhar, que é o mais importante. Amém? É um breve intervalo, não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com mais um bloco do nosso debate ideal. Reforçando mais uma vez, nosso debate fica gravado lá no nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22. Segue lá e compartilha. Amém. O tema de hoje, azar ou sorte, isso deve existir na vida do cristão. Nesse segundo bloco, eu vou entrar e abordar, eu acho que a parte mais sensível, vamos dizer assim, né? Já vou abrir logo para o questionamento sobre o cristão e os jogos de azar. Eu acho que na Bíblia deixa claro que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Na maioria, eu acho que em todos os casos, jogos de azar envolvem dinheiro, né? Não tem como não envolver, vamos dizer assim, né? É instigado, o ser humano é instigado a colocar dinheiro em tudo, a verdade é essa, né? E em 1 Timóteo 6, de 9 ao 10, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. E eu acho que os jogos de azar, né, é claro, é nítido que é muito fácil você não só jogar, como também se viciar, né, porque o vício também é uma forma de idolatria e, consequentemente, o idólatra não vai muito longe no final. E 1 Coríntios 6,12 cita que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine na questão dos vícios. Então eu acho que fica claro que não é muito bom e produtivo, né? Os jogos de azar, e nesse segundo bloco a gente vai debater exatamente esse ponto. O cristão e os jogos de azar. Irmã Eloá, pode ficar à vontade, tá? Para iniciar. Eu acredito que os jogos de azar, eles sejam, assim, meus pastores até me corrijam se eu estiver errada, né? Mas eu acredito que ele se assemelha até mesmo à questão de você beber, a questão do álcool, a questão das drogas, a questão dos vícios. Por quê? Eu não sei se eu vou me viciar em álcool. Então, por que eu vou tentar beber? Não, eu vou beber só um pouquinho, só para experimentar. Mas será que o fato de eu só experimentar, eu não vou gostar daquilo e cada vez eu não vou querer mais? Então, entra no versículo que você falou. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? E a questão do jogo, eu acredito que seja a mesma coisa. Porque eu não sei se eu vou... não, eu vou jogar só uma vezinha para ver se eu ganho, né? Vamos ver se eu ganho e tal. Mas eu não sei se eu vou jogar só aquela vezinha. Porque nós achamos que nos conhecemos. Mas o único que sonda o coração, de fato, é o Senhor. E nós mesmos não nos conhecemos, né? O homem, ele é muito falho. Então, a pessoa, por mais correta que ela seja, hoje, de repente, ela pode ter uma opinião de determinada coisa e amanhã ela pode ter outra, porque somos falhos, estamos sujeitos a erros,
né? Então eu não posso simplesmente, não, eu vou jogar ali só dessa vez para ver se eu ganho um dinheirinho. É como se eu estivesse tentando o meu Deus, né? Não, Senhor, eu quero provar que eu consigo. Só que, e se você não conseguir? E se você se viciar? E se você, todo o dinheiro que você pegar, que seria para o sustento da sua casa, que seria, de repente, para um curso que você tem que fazer, uma faculdade, né? Porque pessoas deixam, às vezes, de comprar um alimento porque tem que fazer o joguinho, né? Então, acaba se tornando um vício. Então, eu acredito que não seja algo bom, nem para experimentar, assim como álcool, assim como drogas, né? E se existe alguém, nossa, eu joguei a primeira vez e eu não consigo parar, tá difícil de parar, peça ao Senhor para te ajudar. E determine, decida. Porque muitas coisas na vida, talvez a maioria delas, é decisão. Ainda que você tenha dificuldades, né? É decisão. É um testemunho bem rápido. O meu pai, ele fumou muito e bebeu muito durante muitos anos. Ele conta pra gente que ele fumava desde os 8 anos de idade, né? Então, assim, ele fumou muito e era vários maços por dia. E bebia. Eu me lembro da minha infância, né? Nós ainda não conhecíamos Jesus e eu me lembro de o meu pai diversas vezes alguém chegar e falar que ele estava caído na rua, alcoolizado, né? Tava, né, deitado lá porque não aguentava voltar para casa e aí tinha que ir lá buscar ele. Só que meu pai conheceu Jesus, ele ainda ficou um determinado tempo, mas teve um dia que ele estava no trabalho e o pessoal pedia cigarro, né, e tudo mais. E aí chegou para ele e falou assim: tem cigarro aí? Aí ele falou: tenho. E ele sempre andava com um maço, porque era um atrás do outro, né? Tenho. E aí a pessoa falou: ah, me dá aí. Aí ele: toma, pode ficar para você, porque a partir de hoje eu não boto um cigarro na boca. E a partir daquele dia, já faz mais de 20 anos, ele nunca mais bebeu e nunca mais fumou. Glória a Deus. Né? E eu conto isso assim como se fosse uma experiência minha, porque é o meu pai e eu vivo com ele todo esse tempo. E a partir do momento que ele decidiu não fazer mais, ele parou, ele não fez mais. Pode ser que ele tenha tido vontade depois? Pode ser, porque é um vício que mexe com o sistema nervoso e tudo mais, né? Mas foi uma decisão. Então, se você decidir e buscar isso no Senhor, você consegue ser liberto de todo e qualquer vício. Amém. A irmã falando do testemunho do pai, eu lembrei do meu, né? Depois que os debatedores... pastor e a pastora falaram, eu vou falar o do meu, porque também é interessante. Fica à vontade, rapaz. Né? Se prende, não, porque eu vou abrir pro terceiro bloco, porque faz parte também do contexto, então. E o do meu pai estava relacionado a esse, no caso da irmã Eloá, é a bebida. E meu pai era relacionado exatamente aos jogos. E é o que eu vou abordar no terceiro bloco, relacionado ao testemunho. Pode ficar à vontade, pastora. Ela falou sobre aqui a vontade. Sobre desejo. Se tem algo que o diabo gosta de usar, são as nossas vontades, nossos desejos. Porque o pecado, ele não começa no ato, ele começa no desejo. Ele começa num pensamento. Ele começa em algo que vai crescendo dentro de você, e se aquilo não for controlado, aí sim. Por isso que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será. Se ele for mal, todo o meu corpo será. A concupiscência, né, que é um desejo muito forte, é ela que gera o pecado. Depois de cometido, gera a morte. Então, a pessoa que tem esse desejo de jogos de azar, que ela gosta disso, ela já acorda com vontade. Ela tem um sonho com um papagaio. Deus me mostrou em sonho que vai dar papagaio e gasta o dinheiro do pão ali. Então, ela acha que aquele desejo vai consumindo ela vai lá e joga. Aí, no outro dia, ela não ganha, ela vai lá e joga de novo. E aquilo virou como o café da manhã, como uma comida de todos os dias, como o pão de cada dia. Aquilo vira o alimento dela. Então, se nós conseguimos evitar a primeira vez, é bom.
É bom. Porque as pessoas costumam dizer que é sortudo aquele que ganha na Mega Sena. Quantos testemunhos nós vemos de pessoas que ganharam e ao invés de ser abençoadas foram amaldiçoadas? Perderam sua vida, perderam família, começaram a ser rodeados de pessoas interesseiras. E aonde que isso é sorte? Aonde que isso é bênção? Aonde que isso é ter paz? Então, o diabo ele tenta contradizer toda a verdade. Tudo que é verdade, ele vai tentar de um jeito bem sutil para tentar enganar, fazer parecido com a verdade para enganar aqueles que dão ouvido para ele. Então, os jogos de azar, que nós titulamos assim, os jogos de azar, ele não tem nada a ver com o que Deus tem para nós. Nada a ver com aquilo que Deus quer para nós. Até porque o amor ao dinheiro, ela é a raiz, não o dinheiro em si, mas o amor a ele. Então, quando eu sou incentivada, quando eu sou tentada a olhar para aquela bolada, aonde tiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Eu sou tentada a passar numa banca e comprar uma raspadinha, ou comprar esses jogos, né, números que tem aí. Não ganhei, vou tentar de novo. Não ganhei, vou tentar de novo. Você quer que o seu desejo seja concretizado. É isso que o pecado faz. E você acha que vai fazer aquela vez, desculpa. Sim. Você acha que vai fazer aquela vez e, tipo, sanou. Não. Você vai ganhar e você vai querer fazer ainda mais. E o pior, eu conheço pessoas cristãs que jogam. Jogam e ainda falam assim, vou dar o meu dízimo. Como se Deus se importasse com isso. Dízimo é fidelidade, sim, mas não com base no erro. É com base no que é certo. Eu não posso dizer, vou jogar e vou dar o meu dízimo, porque ali foi o Senhor que me abençoou e eu vou abençoar a casa de Deus. Meu irmão, totalmente errado. Totalmente errado. O cristão não pode. Não sei o que o seu pastor te ensina, não sei o que você aprendeu, mas baseado na palavra, cristão não pode jogar. Por quê? As pessoas dizem, eu vou lá e vou contar com a minha sorte. Nós não contamos com sorte, contamos com Deus, porque Ele é a nossa sorte. Ele é a nossa sorte. Eu imagino quando Lázaro morreu e algumas pessoas dizendo, que azar, foi morrer logo agora que Jesus não estava na cidade? Eu fico imaginando, trazendo isso para o tema de hoje. Por que não morreu quando Jesus estava na cidade? Isso foi azar? Não, segundo a palavra, foi para que se manifestasse o poder de Deus. Mas que azar de Jó, olha como ele perdeu tudo. Aí quando a coisa virou, nossa, que sorte, hein? Foi sorte o que aconteceu na vida de Lázaro e de Jó? Irmãos, é poder de Deus, ou seja, a nossa sorte é Deus. Pastor Silviano. Eu estava escutando aqui as irmãs falando. Eu queria falar duas coisas sobre o país que nós moramos. Primeiro lugar, sobre os jogos de azar. É o país que proíbe jogos de azar, no entanto, é o país que mais tem jogos de azar. Se você gosta de algum tipo de esporte, você notou que agora tem um monte de bet, né? Eu não sei de onde sai tanta bet. Tem bet para você apostar em vôlei, futebol, basquete, golfe, tênis e assim por diante. Mas não é proibido. Se é proibido, é proibido. No entanto, se você for na maioria das esquinas, você encontra uma banquinha com um senhor sentado fumando um cigarro, que todo bicheiro fuma, fumando um cigarro, com um bloquinho do lado dele anotando. Agora é uma maquininha, eu não sei nem como é que ela funciona, mas é uma maquininha que ele digita ali e sai um papelzinho impresso. Você jogou ali no seu bicho, que você sonhou ali, que você acha que vai ser sua sorte. Mas é proibido no Brasil, tá? E outra, o Brasil ele não te ensina a lidar com finanças. Nos Estados Unidos, quando você entra na fase do ensino médio, ali eles começam a matemática, te ensinar a movimentar dinheiro, te prepara para quando chegar na faculdade, dependendo do curso que você escolher, você ter uma continuidade daquilo que você começou. No Brasil, não. Se você entrar na faculdade de administração, você olha e fala assim, gente, para que eu aprendi raiz quadrada? Para que eu aprendi isso? Para que eu aprendi aquilo? Eu não vou usar nada disso aqui. Se você for estudar educação física, você olha e fala assim, nossa, lá na escola me ensinaram educação física, aqui não serve nada para mim. E é assim que é o Brasil, eles não te preparam. Então o que adianta você hoje ganhar milhões? Ó, que sorte a sua, foi lá, apostou em alguns números e no sorteio saiu aqueles números certinho, você ganhou sozinho, milhões. Tem uma pesquisa que eu não sei te falar se é 85% ou 87% das pessoas que ganham na loteria voltam a ser pobres. Eles voltam a ser pobres porque não estão preparados para serem ricos. A primeira coisa que fazem, festa.
Chama vizinho, chama todo mundo e faz churrasco e bebida alcoólica pra todo mundo, droga, cerveja, prostituição ali à vontade. Quando você vê o cara gastou 10, 20, 30 mil numa farra de uma noite. Mas sendo que alguns dias antes dele receber esse prêmio, ele talvez não tivesse nem o que comer dentro de casa. Aí você fala pra um cara assim, ele ganhou 10 milhões, você fala pra ele, cara, dá o dízimo na igreja. Eu não vou sustentar pastor, meu querido, eu vou te falar de experiência. Nós lidamos com a tesouraria da nossa igreja. É a pior coisa que tem para lidar é com a tesouraria. Porque se hoje um irmão chega para você e fala assim, pastor, vai ter um evento missionário, eu tô precisando de R$100 para me contribuir aqui na minha alimentação. Você pega do dinheiro da igreja e disponibiliza R$100 para aquele irmão para ele se alimentar. Todas as pessoas que saírem para fazer alguma coisa vão achar que tem direito de ir na igreja pedir R$100 para alimentação porque é missionário. E não é assim. Então o dinheiro, irmão, ele é problema em tudo quanto é lugar. E outra, se o seu pastor, você deu o dízimo, ele pega aquilo ali e usa para fins próprios, é ele Deus. Você não deu pro pastor. E outra, você não deu para Deus. Deus não precisa de dinheiro. Ele vai comprar o que com o seu dinheiro? Com seus ricos R$100 de dízimo. Ele vai comprar o quê? O que você compraria para dar de presente para Deus? Se você quiser dar um presente para ele, o que você compraria? Tá entendendo? Não tem nada que Deus queira. Então, se o pastor ele pega e desvia o dinheiro da igreja, na hora que ele chegar o dia dele do julgamento, ele vai ter que explicar isso. Aí ele vai ter que explicar para Deus por que ele andou de carrão, por que ele comprava joias, por que ele bebia água de 30, 40 reais uma garrafa, porque o estômago dele... Ele vai ter que se justificar. É ele Deus. Então a nossa obrigação aqui na terra é ajudar a obra do Senhor. E a igreja ela precisa de financeiro. A igreja paga água, compra água. A igreja tem luz. A igreja tem que pagar as pessoas para trabalhar na igreja. Porque o cara se disponibiliza, sai do serviço dele para cuidar o dia inteiro da igreja, ele tem direito a um salário. O obreiro tem direito. Então não é que você esteja sustentando as coisas de Deus. Você está ajudando a manter o conforto que você gosta. É muito bom você chegar na igreja e sentar numa poltrona macia. É muito bom você chegar na igreja e ter um ar-condicionado. Tem uma água gelada Uma pra água beber. gelada no calor para você beber. Ter pessoas que levam a água até você para que você não tenha que ficar transitando dentro da igreja. Sim. É muito bom você chegar numa igreja e ter a salinha das crianças. Um banheiro limpo. Um banheiro limpo, cheiroso para você, com disponibilidade, acessibilidade a uma pessoa que Sim. tem uma necessidade especial. E isso é custos. Isso não vai cair do céu porque, não, é de Deus, então tem que... Pareceu. Não. Então é isso que é feito com o dinheiro da igreja. Ah, pastor, mas o senhor fala isso porque o senhor é de igreja pequena. Não, eu falo isso porque é isso que nós fazemos. E se Deus amanhã nos der uma igreja grande, vai ser isso que nós vamos continuar fazendo. Porque o dinheiro não é meu e não é do pastor presidente. Ele é de Deus. E Deus quer que a gente contribua com esse dinheiro para a obra. E se você ficar, não, jogo de azar, vou dar meu dízimo. Ué, filho, você está comprando tua passagem para o inferno. Infelizmente, essa é a realidade. Ah, o meu pastor aceita. Tá, mas você não vai ficar frente a frente com o teu pastor no dia do juízo final. Você vai ficar de frente a frente com Deus. E o teu pastor não vai chegar lá e vai falar assim, não, dá licença aqui que eu tô minha carteirinha da OAB, Deus. Agora eu sou advogado dele. Não, acabou. É você e Deus. Não tem justificativa. Se você sabe que é errado, não faz. Não faz. Esse negócio é muito complicado de você ficar pegando coisas que é para atribuir glórias a Deus e dedicar a uma sorte. Porque o que é a sorte? É uma mulher bonita? Com corpo escultural que veio até você? É adultério. O que é o azar? É um cara bonito, bem arrumado, que chegou até você e te abraçou? Ele vai te levar para onde? Pro suicídio. Ele não vai tocar em você para te matar, mas você vai se matar. Você talvez não se mate fisicamente, mas você vai matar a estrutura da sua família. Porque o dinheiro que era para você botar dentro de casa, você vai gastar. Hoje você jogou R$10 e ganhou 1.000. Nossa, que alegria. Parou. Parabéns, você saiu no lucro. Mas você não vai parar. Porque amanhã você tem a sobra desses R$1.000. Você vai falar, se ontem eu botei 10 e ganhei 1.000, eu vou botar 1.000 e vou ganhar 100.000. E quando você botar o 1.000 vai embora. Porque para você apostar 10 e ganhar 1.000, alguém perdeu 990. E é isso que não entra na cabeça das pessoas. Porque quem promove os jogos não promove para distribuir dinheiro. Ele promove para tirar o lucro dele. Então, se você ganhou, quem promoveu o jogo ganhou muito mais.
E ele vai ganhar quando você perder. E ele vai ganhar quando as pessoas perderem. Quando todo mundo perder, ele tá ganhando. Quando todo mundo... Nunca existe, né, a possibilidade de todo mundo ganhar. Uma pessoa, 2, 5, 100 no máximo ganham. Mas mesmo quando esses ganharem, ele também ganha. Porque isso se chama... Isso é um jogo de trapaça. Eles já programam tudo para que só eles vençam. E no final da história, você, além de perder o seu dinheiro, vai perder seu direito de morar no céu, sua dignidade com a sua família, o respeito com seus vizinhos, e ali você só vai perdendo, é só ladeira abaixo. Aí depois vai falar o quê? Nossa, que azar. Amém. É relacionado a isso exatamente que a gente já entra já no terceiro bloco, porque, como eu ia falar, né, do testemunho que eu tive com meu pai, meu pai falecido, mas graças a Deus muito antes aceitou a Cristo e reconheceu os pecados, então graças a Deus por isso, mas nesse terceiro bloco é exatamente o tema que eu quero levantar, como a irmã Eloar comentou, do pai dela, quando te prejudica e prejudica os outros, porque o profeta Isaías advertia, né, sobre gastar o dinheiro naquilo que não é pão. A gente tem que fazer de uma forma bem criteriosa e certa, né, nas coisas que realmente são necessárias. E você lançar a sua sorte em jogo, vamos dizer que não é sorte, não é o correto, né, vamos dizer assim. Não é o bem indicado de Deus, que é no trabalho para você conseguir o seu sustento. E o dinheiro ganho às custas de quem perdeu no jogo vai fazer falta, né? Porque como o pastor mencionou, aquele dinheiro que tá ali com certeza não é só da pessoa que tá ali de frente, é de todas as outras que jogaram ali, mas você não sabe como é que é a vida da pessoa. E o testemunho que eu tenho para dizer sobre o meu pai é que ele, antes de aceitar Cristo, ele era uma pessoa que jogava muito baralho. E baralho é jogo de azar, né? E assim, era muito difícil, porque ele já dormia pensando em como ele ia jogar no dia seguinte, e ele levantava, nem tomava café, às vezes ia direto jogar. Às vezes, quando eu passava na rua com a minha mãe, eu olhava, ele estava lá sentado numa mesinha com mais 4 amigos jogando, e se você fosse olhar, todas as vezes era jogando valendo, com dinheiro. E tinha vezes que a gente não conseguia tomar café da manhã porque ele usava o dinheiro do café para poder jogar. E às vezes, quando a gente tomava café, eu já conseguia perceber que ele tinha ganhado. Mas se a gente colocasse na proporção de que quando tomava e quando não tomava, era bem menor. A gente não tomava sempre porque ele já estava viciado nessa questão de já levantar e jogar, e às vezes não almoçava porque estava lá jogando. Então isso prejudicava a gente. Então é exatamente o contexto que eu quero levantar. Quando te prejudica já é triste, mas e quando o seu vício em jogo prejudica outras pessoas? Com certeza vai prejudicar outras pessoas. O fato de você estar ali na mesa usando o seu dinheiro está prejudicando outras pessoas, e o fato de você estar, se você ganha o dinheiro de outra pessoa, também está prejudicando a outra pessoa. Porque, como eu falei, a gente não sabe como é a vida da pessoa ali. Então, assim, e sem contar que com tudo isso, o vício vai levar geralmente a você tentar ganhar dinheiro de uma forma errada, às vezes até por tráfico de drogas, por prostituição ou por outras coisas. Ou seja, o jogo errado, o azar ou a sorte relacionada ao jogo vai te levar ao vício, que vai te levar à idolatria, que vai te levar a fazer outras coisas que só vai afundar, como foi dito pelo pastor. Então, o que eu quero levantar nesse ponto aqui, nesse terceiro bloco, é exatamente isso: quando te prejudica e prejudica os outros. Irmã Eloar, você já deu um testemunho aqui lindo, maravilhoso. Eu conheço a história do seu Paulo, com certeza. Eu acho que eu nunca cheguei a comentar do meu pai nesse ponto para você, né? Mas pode ficar à vontade, de repente, se você tiver algo mais a dizer ou alguma outra experiência, de repente, até relacionada a seu pai também, pode ficar à vontade. Eu vou mais me ater, né, a questão do quando prejudica o outro, né? Porque... E, na verdade, quando se prejudica e prejudica o outro, porque a palavra diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que eu tenho me amado a ponto de... porque assim, vamos lá, para eu, né, tentar aqui explicar o raciocínio aqui que eu tive.
Às vezes eu me incomodo, me entristeço, né? Me sinto mal por estar incomodando o outro. Só que será que eu tô tendo atitudes que façam eu demonstrar o meu amor por mim de uma forma correta? Porque, de repente, o que o outro está passando, aquilo que eu estou fazendo que está prejudicando o outro, já demonstra a quanta falta de amor eu estou tendo por mim. E, em primeiro lugar, por Deus. Deu para entender assim o que eu quis dizer? Sabe? Porque ele diz, amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, como que, no caso citando, né, o que você falou do seu pai, muitas pessoas fazem isso. Deixam a família passar necessidades para suprir o vício. No ponto de vista delas, elas estão satisfazendo uma vontade, elas estão se amando, né? Mas espera aí, esse amor que eu tô tendo por mim está prejudicando o outro? Então, já não é o amor segundo o Senhor diz que nós devemos ter. Aquilo que eu estou fazendo está prejudicando o outro, né? Tá deixando ali a minha família. Porque, assim, na maioria das vezes, quem sofre com essa questão dos jogos, né, dos vícios, é a família. Seja pai, seja mãe, seja filho, seja esposa, seja marido, é a família. Né? Então, assim, até que ponto eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo, se eu estou fazendo com que ele passe necessidades, se eu estou fazendo com que ele sofra por atitudes que eu estou tendo. Então, é sentar, é colocar a cabeça no lugar e falar, não, eu não quero. Se você não está conseguindo fazer por você, né, olha para o outro e fala assim, não, eu preciso mudar isso. Eu não posso trazer tanto sofrimento para o outro. Eu preciso mudar isso na minha vida. E aí é um processo, é uma construção, né? Não é dizer que eu decidi hoje, né? E não vou ter mais vontade, morreu o desejo dentro de mim, não. Você vai buscando a mudança todos os dias. É todos os dias dizendo não para aquilo dali. Tá ali, né? Desvia o caminho. Né? Eu sei que o bicheiro fica naquele ponto ali, desvia, vai por outro caminho. Eu ouvi um testemunho, assim, não tem a ver com jogos de azar, né? Mas tem a ver com a mudança de estratégia para chegar onde eu preciso. Eu ouvi um testemunho do pastor Júnior, eu acho que é Júnior Rostirola. Eu acho que é esse o nome, né? Eu ouvi um testemunho e ele estava num podcast, né? E aí ele falando que quando ele aceitou, ele vinha de uma vida muito sofrida. E aí um dia, uma vizinha, acho que era a madrinha dele, chamou ele para ir à igreja. E ele aceitou. E naquele dia, ele teve um encontro com Jesus. E aí começou a caminhar e tal. E aí ele disse que ganhou uma bicicleta. E ele ia, isso ele tinha 13 anos, se eu não me engano. E aí ele ia para a igreja. E naquele caminho que ele passava, tinha uns outros meninos que jogavam bola. E começaram a implicar com ele e batiam nele toda vez que ele passava por aquele caminho. Ele podia ter desistido de ir para a igreja. Por quê? O outro caminho que ele passou a fazer, ele demorava 4 vezes mais. O tempo que ele levava, né, era 4 vezes maior. Mas ele ia em todos os cultos. Porque ele tinha um propósito. Então, assim, ele parou de passar pelo caminho onde ele sofria, onde batiam nele, né, e mudou a estratégia. E é isso que nós devemos levar para a vida. Se eu estou indo por esse caminho e aquilo dali me tenta demais, eu preciso mudar o caminho. É decidir e mudar o caminho, para que o Senhor venha fazer a obra. Porque não adianta eu falar que eu quero que Jesus faça a obra na minha vida, mas eu não tomo atitude nenhuma, eu fico só sentada esperando. E deixo ali. Não, a hora que o Senhor quiser me libertar, Ele vai me libertar. Não, você precisa querer e buscar a libertação, para que o Senhor faça a obra na sua vida. Pastora Cássia. Ouvindo eles aqui, eu lembrei do Salmo 128, dos benefícios de um homem na sua família que teme ao Senhor.
Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, seus filhos serão abençoados, sua esposa à volta da sua mesa, tudo ocorrerá bem. E o princípio de tudo, da sabedoria, é temor ao Senhor. E quem teme, confia. Confia no Senhor e não na sorte. E eu estava aqui, né, ouvindo e pensando em quantas pessoas não observam alguns sinais. Por exemplo, no namoro. Se eu observo que o meu namorado gosta muito de jogos, já é um alerta. Ou a namorada, porque hoje em dia, eu ouvindo ela falar do caminho, hoje em dia o caminho é o celular. Hoje é quase impossível você ver alguém que não tem celular. Então o caminho que você tem que desviar tá aqui. O pastor falou sobre a tal da bet, é só pelo celular. Então observa, se o seu namorado já gosta de jogar um jogo, hoje é jogo do Flamengo, jogo do Fluminense, né? Vou falar de Carioca, Botafogo, né? Ali, Bangu, não vamos esquecer o Madureira. Tá ali com a Beth, já começa a observar no namoro. Se ele tá do seu lado ali, só vive jogando, será que no casamento ele vai mudar? É isso que você quer para os seus filhos? É esse pai que você quer para os seus filhos? Ou mãe, porque tem muita mulher que também joga. É esse tipo de mãe que você quer do seu lado? Porque aí as pessoas não conseguem observarem os sinais que é dado. Tem pessoas que só jogam, começam a jogar, depois está casado, aí é outra coisa. Mas se eu consigo observar num namoro, eu já começo, né, dar uma observada, se é aquilo que eu quero mesmo, se aquilo vai aumentar, se esses jogos vão aumentar, porque, irmãos, tem como desviar de rua. Mas eu vou jogar meu celular fora? Ou eu saio daquilo, eu tiro aquele aplicativo, eu decido parar de jogar isso, ou eu vou casar com uma pessoa, quando eu não atento aos sinais, eu vou casar com uma pessoa que pode destruir a minha casa. Eu posso perder a minha casa por causa de jogo, eu posso perder o meu lar por causa de jogo, porque no namoro eu não prestei atenção. Ah, não, é só um joguinho, é só uma aposta aqui, é jogo do Flamengo, vou falar que eu sou flamenguista aí em minha casa. Ah, é só um joguinho do Flamengo, custa nada. Será? Hoje o que parece não custar nada, pode custar a tua família. Pode custar o teu casamento. Então, meninos, observam suas namoradas. Meninas, observem seus namorados, seus noivos, para ver se é isso realmente. Se você vai ser como a mulher, né, à volta da mesa de um homem temente, ou vai estar à mesa da volta de um homem que não teme a Deus. Amém. Pastor Silviano, quer acrescentar alguma coisa? Literalmente, quando você joga apostando coisas que você tem, você acaba perdendo coisas que você não tem, né? Baseado no que vocês acabaram de falar, é isso que vem à minha mente. Meu pai tinha muitos tipos de vício, mas se você perguntasse pra ele, ele vai falar que nunca foi viciado em nada. E só que ele sempre apostou o que ele tinha e acabou perdendo o que ele não tinha. Foi tempo e a família. Meu pai poderia ter sido um cara que tivesse grandes conquistas, alcançado grandes patamares, até mesmo financeiramente falando, porém, não alcançou. Não sei qual é o tipo de legado que ele tentou deixar, mas eu sei que eu sou consequência de um legado que eu agradeço a Deus por ter mudado a minha história. E eu tento passar muito isso para os meus filhos, para que não, quando olharem, não verem assim, meu pai jogou com a sorte e acabou perdendo tudo. Não, eu não jogo com a sorte. Eu não jogo. Eu tento andar nos caminhos do Senhor para eu aprender e ensinar. Porque é isso que a gente deve fazer, aprender para ensinar. E deixar boas recordações. Porque você pode deixar para o seu filho aí milhões e milhões, casas em tudo quanto é lugar, vários tipos de carro, mas quando ele se tornar um adulto, ele se torna um adulto frustrado, porque o que ele mais precisava era que o pai dele fosse ver ele, né, numa atividade na escola, numa formatura, apresentar a namoradinha, né? Você quer minha namorada? Não, mas o pai nunca foi presente, nunca esteve ali. E isso é você jogar com a sua vida. É você literalmente apostar aqui, não botar aqui no meio da mesa a sua vida e acreditar que as cartas que você vai me dar vai valer a pena. A gente não sabe, talvez a carta venha até em branco, né? E a gente continua apostando. Amém. Chegamos ao fim de mais um debate ideal. Eu vou abrir para uma breve conclusão dos meus debatedores. De uma perspectiva terrena, as coisas podem parecer acontecer ao acaso, mas ao longo de toda a Escritura, de toda a Bíblia, é claro que Deus está no controle de toda a sua criação.
Lembre-se, nosso provedor é o Senhor, em Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Irmã Eloá? Que nós venhamos nessa tarde entender que sorte é como, assim, basicamente a minha conclusão é meio que ligada à sua, né? Sorte, né, para o mundo em que vivemos é o acaso. Nossa, por acaso meu nome foi citado, por acaso o meu documento foi aceito, por acaso, né? Mas quando nós entendemos que Deus é quem está no controle de todas as coisas, nós entendemos que a sorte que a Bíblia fala, que fala de sorte de bênçãos e tudo mais, é uma graça, é um favor, né, que nós não merecemos, mas que o Senhor, Ele libera sobre as nossas vidas. E que nós venhamos ser tementes ao Senhor, obedientes à sua palavra, né? E ainda que as coisas não deem tão certo como nós esperamos, que nós nunca venhamos dizer que foi azar ou foi sorte, mas sempre atribuir tudo isso ao nosso Deus e saber que Ele tem um propósito para todas as coisas e vale a pena enfrentar o processo, né, que estamos vivendo, para que o propósito do Senhor seja alcançado. Porque ainda que não seja aquele que eu espero, com certeza vai ser muito melhor do que o que eu espero. Porque o propósito do Senhor foi alcançado. Pastor Silviano? Amém. Tome muito cuidado para você não chamar de sorte as atitudes de alguém que te ama. E de azar, simplesmente essa atitude de alguém que te ama não está sendo conivente com aquilo que você quer. Então, cuidado para você não magoar Deus, querendo dar nome para algo que não tem nome. Amém. Pastora Cássia, conclusão e a oração para a gente terminar os trabalhos. Amém. Não se esqueça que o Senhor é a sua bandeira. O Senhor é a sua bandeira, Ele é a sua vitória, Ele é a sua sorte, tudo vem do alto, tudo vem do alto. Então, quando você começar a ter pensamentos negativos e achar que o Senhor te escolheu para derrota, e que os seus dias são sempre nublados, olhe para o alto. Olhe para o alto, porque de lá vem teu socorro, de lá vem sua força. E não se esqueça que tudo coopera para quem ama a Deus. Só para quem ama. Não é para aquele que finge amar, não só para aquele que finge conhecer ou ouviu falar. Porque eu só amo alguém que é íntimo. Eu não consigo amar, né, aquele amor intenso, alguém que está muito distante. Então, se relacione com Deus, que aí você vai começar a observar que Ele é a tua sorte. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer. Deus, obrigada, Jesus. Obrigada por esses momentos, Senhor, riquíssimos, o qual nós falamos e ouvimos a Tua palavra. E nós profetizamos agora, Senhor, pela palavra, que todas as sortes de bênção alcancem os nossos ouvintes e que comece a ser derramado as gotas do alto sobre vidas. Deus, é onde houver alguém que está com seu estado emocional como Neguebe, sentindo ele seco, sentindo ele infrutífero, sentindo o abandono, Senhor, que o Senhor possa vir com o seu refrigério, com as suas águas tranquilas, que o Senhor venha, meu Pai, com seus rios de novidade para essa vida, para que ele possa, Senhor, entender que tudo que ele precisa vem de Ti, e não das circunstâncias terrenas, não das circunstâncias passageiras, mas que vem daquilo que é eterno, daquilo que nunca irá passar, daquilo que é o fundamento de todas as coisas, que é o Senhor. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua participação. A gente volta no próximo debate, na quarta-feira. É rapidinho, não sai daí, passa rápido. Eu quero agradecer, desejar um grande abraço. Não esqueça de nos seguir no canal do YouTube, @RadioDel22, no Instagram também, e baixar o nosso app para você não perder nada da nossa programação. Na sequência, continue ouvindo a nossa programação, que é abençoada por Deus. Fica na paz de Cristo. Você acabou de ouvir Debate Integral.